upo, aqua, dato, tá? Esses fonemas eram típicos da língua dos celtas. Então houve aí uma fusão entre romanos e povos conquistados. Tá? Foram surgindo dialetos. É assim que uma língua vai se modificando. O povo vencedor entra numa região, há um contato cultural, linguístico entre esses dois povos, o povo invasor e o povo que naquela região lá estava, a língua ali é contaminada, ela se transforma. Ora, nós tivemos uma influência da língua tupi que os portugueses de Portugal não tiveram. Essa é uma das causas de o português do Brasil ser bem diferente do português de Portugal, certo? Bom, em 476, os povos bárbaros, o Império Romano cai, é desfacelado, os bárbaros invadem o Império Romano, né? Quem vai chegar lá na Península Ibérica era um povo bárbaro chamado visigodo, tá? Eles depõem o último imperador, Rômulo Augusto. Tá? Rômulo Augusto é o último imperador, ele é deposto. Agora vejam que curioso, os visigodos romanizaram-se, né? Eles invadiram, mas eles adotaram o cristianismo e eles assimilaram o latim vulgar. É interessante isso, né? E eu já disse para vocês, algumas palavras deles entraram para a língua latina da época e futuramente para o português. Guerra, elmo, espora, trégua, né? E roubar, bando, bandeira. Vejam, são palavras que pertencem ao campo semântico beligerante da guerra, né? Como eles eram guerreiros, tá? E outros povos foram invadindo outras regiões. Os visigodos eram povos, eram vários. Os visigodos invadiram a Península Ibérica. Os francos invadiram a Gália. O antigo nome da França era Gália, daí os gauleses, não é? É daí que vem o desenho do Asterix, eles eram gauleses. Os francos invadem a França, daí passa a se chamar França a região, né? Então algumas palavras que vieram do franco, né? que entraram lá no francês e depois vieram para o português. Robe, écharpe, guichê, né? Danser, que virou o verbo dançar, groseille, e aí vai, groselha. Os longobardos invadiram a Itália, tá? Os vândalos saquearam Roma e tomaram Cartago. Então, vários povos invadiram várias regiões do Império Romano. Tudo isso contribuiu para que aquilo que era o latim vulgar fosse se transformando, né? Então, em cada região, o povo que invadia contaminava linguisticamente aquele latim que era falado lá, certo? Já não bastava isso. No ano 711, no século VIII, tá? Um árabe chamado Tariq ibn Ziyad e outro chamado Musa ibn Nusair invadem o Estreito de Gibraltar. Vocês podem ver aí na tela, né? O que é o Estreito de Gibraltar? Antigamente era chamado de Coluna de Hércules. É aquele pedacinho que separa o estreito, um pedaço de mar que separa a África da Europa. Vejam aí no mapa o pontinho, né? É daí que vem o nome Gibraltar, né? Porque em árabe, Jebel Tariq, a montanha de Tariq, Tariq, né? Tariq, foi o árabe que invadiu Portugal, o líder. Então, Jebel Tariq, aí vem Gibraltar, Jebel montanha. O que era a coluna de Hércules na mitologia virou Jebel Tariq, Gibraltar. Tá aqui uma foto dele, tá? Então os árabes penetraram na Europa. Quem estava na Península Ibérica? Os visigodos, vejam, né? Então a Península Ibérica já foi dominada primeiramente pelos iberos, depois vieram os celtas, os dois se uniram, os celtiberos, os romanos entraram lá, tomaram conta da Península Ibérica, depois vêm os visigodos, invadem lá, tiram os romanos, agora os árabes entram e eles se apoderam do reino dos visigodos.
Agora, que curioso, né? Por que que a língua árabe não predominou, tá? Não se tornou oficial na Península Ibérica? Por uma questão religiosa. Os visigodos que lá estavam, lembram? Eles foram cristianizados. Então, o povo que habitava lá era cristão, eles têm um choque muito grande com a religião dos árabes, tá? Que professavam a religião muçulmana, o islamismo. A religião dos árabes agredia os princípios da religião cristã, por isso que a língua árabe ela não foi assimilada pelo povo que lá estava. Ela não foi assimilada na sua totalidade, mas muitas palavras entraram para o português. Tá? A língua árabe tornou-se oficial, mas ela ficou limitada a documentos. Tá? Uma pequena parcela da população, poucos, começaram a falar o árabe, e eles eram chamados de moçárabes. Tá? Em árabe é uma palavra, mustarib, que quer dizer arabizado, aquele que se submeteu à língua árabe. Então, esse grupo chamado moçárabe, grupo pequeno, começou a falar a língua árabe, tá? Recebeu influência dos costumes, mas menos na religião. A religião cristã era muito forte na Península Ibérica. Tá? E aí nós temos uma influência linguística dos árabes. Né? Esse al era um artigo, o que para nós é o a, né? No inglês é the, lá em árabe era al. E esse al acabou se aglutinando as palavras, né? Vou dar um exemplo para vocês. O que para nós é o alicate, para eles era licat. Era al-licat. Al-licat. Esse al quer dizer o licate. Mas acabou aglutinando o artigo al com a palavra árabe. Então entrou alicate. Né? Por exemplo, o que para nós é aldeia, para os árabes era daia, al-daia. Al-daia virou aldeia. Esse al era o artigo, era o nosso OA. Mas perdeu-se, né? A origem disso. Nós nem temos ideia de que quando falamos alface, esse al é um artigo. Isso em português perdeu essa função, né? Alcachofra, né? Algodão, olha algodão, alkutun, aí que vem cotton em inglês, né? Alkutun, algodão, e aí vai, algarismo, álgebra, né? Arroz, al-ruz, né? Açúcar, al-sucar, e aí vai, tá? Só uma curiosidade. A interjeição Oxalá formou-se da expressão Inshallah, Inshallah, que quer dizer se Deus quiser, tomara Deus. E a palavra zero também, né? Os romanos não tinham no sistema numérico o zero, tá? Ela vem do árabe sifr, que quer dizer vazio. Os romanos, eles não conheciam o zero, tá? E hoje, tá, houve essa contaminação lá, não era português ainda, fique claro, não era português. Era ainda um latim vulgar, né? Já bem diferenciado daquele latim lá de antigamente, mas o árabe influenciou esse latim da época que mais tarde influenciou o português. Tá? Além dessas palavras começadas por al, existem outras, não é só al, né? Laranja, cenoura, espinafre, girafa, javali, jarra, quintal, quilate, todas elas vêm do árabe, tá bom? Muito bem, gente. A nossa aula para aqui, tá? O período proto-histórico, o que é o período proto-histórico? É aquele em que prevalece o galego-português. Ele não é nem histórico ainda, porque não se fala oficialmente o português, mas ele também não é pré. Nós não estamos ainda na fase do latim vulgar. Agora vem o galego-português, né? Que vai ser muito parecido com aquilo que viria a ser o português posteriormente. Daí o nome período proto-histórico. Mas isso nós vamos estudar na próxima aula, ok? Até a próxima.